Enfim, vou começar porque eu acho que vai ser um podcast mais ou menos longo. Vamos dar. Vai ser diferente do que a gente já fez, né? Pô, diferente, muito bem diferente. Bem diferente, inclusive, do que a gente fez em outros podcasts. Exatamente. Bom, tudo tem uma primeira vez. Vamos dar ali? Pode gravar aí, papai. Já tá. 3, 2, 1. Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. Feitoria, começando mais um Carreteiro Fórmula 1, um projeto aqui da Carreteiro Produções. Eu sou, eu mesmo, Fanny Weber, e comigo está, nesta volta de apresentação maravilhosa, de comemoração, de alegria, de final de temporada, de Abu Dhabi, corrida mais chata do ano, e de falar num dos maiores pilotos que passaram pela Fórmula 1, meu amigo Rodrigo Azevedo. E aí, Rodrigão, tudo bem? Tudo certo, e não é uma comemoração qualquer, é uma comemoração com um zerinho na pista. Puxa, exatamente, Rodrigão. Coisa linda o zerinho na pista. Aí sim. Um zerinho na pista, mas sem abusar muito, porque tem limite de motor, tem limite de motor na temporada. Tá? O pneu tem que estudar como é que terminou a corrida ali, para ver o que teve de desgaste, aquela coisa toda, com parcimônia, Mas é isso aí, episódio 9 do Carreteiro, terminada a temporada aí um pouco diferente esse episódio vai ser, né? Não vamos falar sobre corrida, não vamos falar sobre... Quer dizer, corrida vai ter, obviamente, mas não vamos falar sobre nenhuma etapa do campeonato específica, não vamos falar sobre campeonato de construtores nem de pilotos, vamos falar sobre um piloto específico que se aposentou aí no final dessa temporada, né? Exatamente, falaremos, Rodrigão, dele, Sebastian Vettel, que eu fiquei procurando para ver se tinha um outro nome. Não pode ser que o nome do cara seja só Sebastian Vettel, mas todas as referências dizem só Sebastian Vettel. Eu também confesso que não procurei tanto assim, mas fiquei de veras triste, assim, porque, pô, se é o Leclerc, é Charles Percival Leclerc. Olha aí, hein? Que sabe? Nome. Entendeu? Tem um nome do meio. Queria alguma coisa desse gênero, assim, dessa ideia e tal. Mas, enfim, não foi possível. Falaremos hoje de, então, Sebastian Vettel, Rodrigão, o Carreteiro Fórmula 1 aqui, terminando essa voltinha de apresentação maravilhosa. O Carreteiro Fórmula 1 é um podcast gravado em formato live aqui no canal Roxinho do Jogando Coisas EF. Normalmente ali por volta das quartas-feiras, às 21 horas. Depois vai lá para o Carreteiro... O canal Carreteiro, naquela popular plataforma de vídeos da vermelhinha, aquela que dá plaquinha quando tu faz um determinado número de plays e seguidores e qualquer coisa assim. Uhum. Aproveitando, quero dizer para você o seguinte, segue lá o canal Carreteiro nas plataformas de podcast, vai estar o podcast depois no Spotify inteiraço para você curtir. Se vai curtir no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas show, recomendo para os amiguinhos. Se usa em outras plataformas, ou ouve em outras plataformas o podcast, dá a nota referente à plataforma e compartilha. O importante é muito compartilhar, fazer esse podcast chegar mais longe aí, porque nesse momento de iniciação, assim, que o podcast está criando casca, né? É importante que as pessoas acabam, que não, porventura, conhecendo o produto novo, né? Ô, Fanny, Diga. Eu não quis te atrapalhar no meio da tua introdução, mas outro multicampeão e também alemão só tinha 2 nomes, né? É verdade. Michael Schumacher, e ponto. Direto e reto. Miguel Sapateiro. Miguel Sapateiro... Que é, né? Schumacher é Sapateiro alemão. Sim. Miguel Sapateiro... Michel Sapateiro. Miguel é a mesma coisa, né? É a latinização do nome. Miguelzinho, Michel Sapateiro, né? Baita, 7 vezes campeão, né? Meu Deus do céu. Inclusive, não só as nacionalidades que ligam Sebastian Vettel a Miguel Sapateiro. Conferimos depois, né, no momento específico dos títulos do Vettelzinho. Mas, bom, Rodrigão, já vamos para o nosso começo. Vamos dar. Já vamos para o começo o começudo deste rapaz aí, ó. Sebastian Vettel é o nosso piloto do dia. Esse é o programa dedicado, então,
exclusivamente para falar do Sebastian Vettel, que se aposentou nesse final de temporada de 2022. Sua última corrida foi em Abu Dhabi, deu zerinho, fez alegria, fez corridas boas nessa temporada. E aqui vamos dar uns númerozinhos aqui dele. O Seb foi 4 vezes campeão mundial, Rodrigão, 2010, 2011, 2012 e 2013, 3 vezes vice-campeão, porque nem a vida não é só alegria, 2009, 2017, 2018, ele detém o recorde de piloto mais jovem a ser campeão mundial, na época, em 2010, e o Vettel possuía 22 anos, 4 meses e 11 dias quando foi campeão. A Alemanha podia ter dois heptacampeões, hein? Três vezes ele deu na trave, né? Exatamente. Mas esse alemão, então, ele tem... O Vettel tem 300 corridas no currículo. A primeira delas em 2007, 53 vitórias. Um total de 57 poles. E possui o recorde de mais poles em uma temporada, que foram 15 das 19 corridas de 2011. Né? Também é o piloto mais jovem a fazer uma pole, em 2008, no GP da Itália. 21 anos e exatos 72 dias. Outro recorde também que o Vettel tem é mais quantidade de vitórias consecutivas, que foi em 2013, ele conquistou 9. Na sequência, Bélgica, Itália, Singapura, Coreia, Japão, Índia, Abu Dhabi, Estados Unidos e Brasil. E das 300 corridas, ele fez 38 voltas mais rápidas e foi ao pódio 122 vezes. E aqui um parênteses, né? Eu até tinha, quando a gente estava vendo a pauta, que eu tinha perguntado pro Fanny, né? Eu tinha visto em algum lugar que ele tinha 299 corridas. E o Fanny me corrigiu, não, ele tem 299 largadas. E é o que aparece em vários cards aí de números e recordes dele, né? Porque uma das largadas ele saiu do box, ou seja, corridas ele fechou o número redondo ali, 300. Então, caso alguém tenha a mesma dúvida que surgiu para mim, quando a gente estava se preparando aqui, já fica esse esclarecimento aí. Cara, a vida esses detalhes do Seb assim, são muito engraçados, né? Dando sequência aqui nas estatísticas veterianas, né? O Seb, então, ele sai da Fórmula 1 com 3.098 pontos na categoria, 4 Grand Chelens, né? O GP da Índia em 2011, GP do Japão em 2012, GP de Singapura em 2013 e o GP da Coreia de 2013. Grand Chelem, para quem não sabe, é pole, volta mais rápida, liderar a corrida em todas as voltas e vencer, né? Uhum. É o quartetre, né? Não é o triplete, né? O triplete é só quando tu não faz, tu não lidera, tu só faz a volta rápida, a pole e vence. Daí é o hat-trick da Fórmula 1, né? Bom, porque é cada vez mais difícil com esse sistema aí de 2 paradas. Exato. Sei lá, geralmente 2 paradas, né? Uma parada acaba sendo mais arriscada, então cada vez mais difícil isso. Vai lá. Sempre tem uma porção, cada vez mais, e a Fórmula 1 sempre prioriza isso, pela ultrapassagem, né? É difícil ter um carro, mesmo carros que são muito dominantes, não é como o do Verstappen nesse ano, né? Uhum. Eles não necessariamente fazem o Grand Chelem, né? Uhum. O último Grand Chelem, se eu não me engano, o último Grand Chelem é do Verstappen esse ano, mas antes, o ano passado, tipo, o Leclerc tinha feito o Grand Chelem, né? Uhum. Nem lembro que corrida foi, mas enfim, só para deixar registrado aqui. O Vettel ainda tem o recorde, por enquanto, de mais voltas liderando em uma temporada, né? 2011 ele fez 739 voltas liderando, ou seja, ele passou 739 voltas das 19 corridas de 2011 na frente. Bom, Rodrigão, Sebastian Vettel e seu começo arrebatador. A gente troca a imagem do Vettel com o macacão histórico, o capacete da época que ele corria no kart. Vamos para agora a imagem maravilhosa do menino tomando champanhe na cara, se não me engano, exatamente, tomando champanhota na cara. Seb Vettel, cara, azar de um, sorte de outro, Rodrigão. Eu vou começar aqui nessa parte da Sauber aqui. 2007, pela Sauber, ele estreou na Fórmula 1 no GP de Indianápolis, que é um GP, Rodrigão, que a gente já falou aqui há uns poucos podcasts atrás,
é no GP dos Estados Unidos, com aquele circuito de Anápolis maluco. Ele entrou no lugar de um cara que hoje é veterano, assim, né? Ainda tá na Honda, a Fórmula 1, ainda sua imagem ainda paira a Fórmula 1, mas não mais como piloto, né? E ainda faremos algum programa sobre ele também. Exatamente, que é o Robert Kubica, né? Kubica, ele sofreu um acidente no GP do Canadá, e daí o Vettel tem que entrar. O Vettel, que era o piloto de teste da Sauber, ele entra então para correr em Indianápolis, e ele consegue um feito maluco para a primeira corrida. Ele larga em 7º lugar e termina a corrida em 8º, marcando seu primeiro ponto na Fórmula 1 na sua primeira corrida. Lembrando que nem aqui antes de 2010, só os 8 primeiros lugares marcavam pontos, né? Então, tipo, abertura genial do menino. Tanto que, Rodrigão, daí eu te passo a palavra, o cara já é recrutado logo depois. Sim. 4 GPs depois, então, né, ele estava já na Toro Rosso, estreando, né, pela Red Bull, né? Toro Rosso é o time B da Red Bull, então em seguida ele já começou seus laços com a Red Bull, onde faria uma grande história, né? E essa estreia pela Toro Rosso no GP da Hungria. Nesse GP o Alonso segura o Hamilton no Q3, né, para evitar uma volta rápida dele. E aquela malandragem do Alonso. Eu botei na pauta isso aí porque é engraçado, assim, porque é um GP que esse é o feito histórico do GP, né? Sim. No Q3 o Alonso segura, assim. Mas também tem a estreia do Hamilton. Ele nem estreia tão bem assim, mas é engraçado, assim, a participação dele nesse ano de 2013, assim, né? Sim, a referência pro mesmo GP em que o Vettel estava estreando aí na Toro Rosso. E aí a primeira vitória dele veio em 2008 no GP da Itália. Então estreou na Red Bull, estreou na Toro Rosso e teve sua primeira vitória já na Toro Rosso, né? Não precisou chegar uma equipe de ponta para ter a primeira vitória. Enfim, o talento dele agregado à sorte, né, garantiu pela primeira vez desde Michael Schumacher, desde que Michael Schumacher tinha saído, né, da Fórmula 1, que o hino alemão tocasse junto do hino italiano. Ou seja, Schumacher várias vezes, alemão ganhando com a Ferrari, né? Exato. Dessa vez, Vettel tocando o hino alemão junto com o hino italiano da Toro Rosso, né? Que, enfim, a sede oficial da Toro Rosso é da Itália. E aí, Fanny, a gente tem aqui um vídeo. Cara, esse vídeo, Rodrigão, uma reportagem, ouro público. É aquele tipo de vídeo que não pode morrer, né? Então, vamos fazer a nossa parte aqui, mantendo esse cara aqui na história. Eu vou mutar aqui o nosso microfone, o meu microfone, então vai ficar só o áudio do vídeo, tá? Total na Fórmula 1. Hamilton tem 78 pontos, um a mais que Felipe Massa. A Ferrari já admite que Raikkonen pode ajudar o brasileiro a levar o título no restante da temporada. Em meio aos líderes, se destacou um novato no GP de Monza. Este é o cara. A corrida foi emocionante, sim. Hamilton ganhou 8 posições na chuva, terminou em 7º. Felipe Massa, agora a 1 ponto dele no campeonato, duelou contra pneus e adversários. Chegou como largou, em 6º. Mas o que pouco se mostrou durante a prova foi o mais marcante. Vitória histórica em Monza. Sebastian Vettel parece não acreditar. Aos 21 anos de idade ele vence o Grande Prêmio da Itália em Monza. Vence o jovem que não tem inimigos, de sorriso fácil, sempre descabelado num mundo cheio de regras e etiquetas. Em 2º, Heikki Kovalainen. Em 3º, Robert Kubica. Com este troféu, Sebastian Vettel dá um presente especial ao chefe e ex-piloto Gerhard Berger. Um presente de 20 anos, de uma vitória muito especial. Em 88, a McLaren de Ayrton e Prost venceu 15 das 16 corridas. A única que ficou de fora? Monza. Gerhard Berger, a bordo de sua Ferrari, foi o autor da proeza. Vitória em casa.
Foi um presente, sem dúvida, concorda Berger, que vê sua equipe pela primeira vez no pódio. Foi algo especial para ele, ainda mais aqui, onde ele se esforçou tanto daquela vez, concorda o pupilo. Juntos, os dois comemoraram no pódio seus momentos inesquecíveis. Um austríaco e um alemão, que tem suas histórias ligadas a Monza para sempre. E aí, Fanny? Cara, é muito legal, né? É muito legal. Porque, assim, ó, vamos analisar esse vídeo, que é uma coisa linda, né? Glenda Klosowski na abertura. Daí depois vem a Mariana Becker, inclusive as duas na Band hoje, né? Então, as duas na Band hoje. Daí eu acho interessante que ela abre com a tabela e tá, o Hamilton tá em primeiro e o Massa 1 ponto, né? 78 a 77 já, né? Memórias não muito boas para Felipe Massa. E essa corrida o Hamilton ficou em quinto e o Massa em sexto. Então, talvez se o Vettel não tivesse ido tão bem, a questão de pontuação ainda teria bagunçado mais ainda assim o titular no final no Brasil em 2008, né? Outra coisa que é bacana no vídeo e tal, frases maravilhosas da Mariana Becker, que nunca sabe, que nessa época obviamente não teria como adivinhar quem seria Sebastian Vettel. É tipo assim: o menino sem inimigos. Sem inimigos, tá ligado? Daqui a pouco a gente vai, né, falar um pouco sobre isso, né? Não sei se é inimigo, né? Mas ele fez as malandragenzinhas dele aí também. Sim. E daí, claro, o Berger, né? Que foi o companheiro do Senna na McLaren. Claro, conta a história da Ferrari por causa que é em Monza, né? Esse GP, assim. Mas é legal também tu ver o Berger, assim. Daí, porra, é muito interessante, assim, ver assim como o mundo da Fórmula 1 é conectado. E sobre ainda essa corrida é doida, porque, tipo, é uma cagada muito, muito grande também, ele fez a pole, né, o que já é genial, né? E nessa época também ele era o piloto mais jovem a vencer um GP, né? Depois ele é ultrapassado pelo Verstappen, que venceu um GP com 18 anos, né? Porque o Verstappen começa, sei lá, com 13 anos na Fórmula 1. Sim, 12 anos ele já era piloto de teste. Não, mas é muito cedo, né? Sim, então, quando ele venceu, eu tô procurando a estatística da pole, ele tinha, se na pole ele tinha 21 anos e 72 dias, então essa vitória com 21 anos e 73 dias, né? Sim. E é legal também, é um GP de chuva, e daí uma hora chove pra caralho e ele mantém o intermediário e todo mundo para botar o de chuva, e daí o Hamilton tá se aproximando, só que eles têm que parar para botar o intermediário, porque tava com o pneu de chuva, e daí nessa que o Vettel se dá bem, e que por isso que tem, sei lá, o Kovaláši e quem mais? E Kovaláši e o Kubica. O Kubica com a Honda, né? Então, tipo assim, pô, o cara foi piloto reserva do Kubica e depois ganhou. Depois estava ganhando dele. E ganhando dele, exatamente. E de uma McLaren. A Honda. E de uma McLaren, exatamente. Então, putz, essa história é legal, assim, tu ver, assim. É uma época interessantíssima, assim, para a Fórmula 1, assim, né? Tipo assim, pós-surgimento, né? Inclusive, né, o Kubica só tem uma vitória na Fórmula 1, né? Então, tipo assim, sim. O cara venceu na Fórmula 1 antes, né? Antes de tudo, assim. Antes do Kubica, provavelmente. O Kovalainen, que eu nem lembrava que existia, cara. O Kovalainen eu não lembrava mesmo. E o Kubica, a gente ainda vai fazer um programa dele, porque, pô, é um dos baita pilotos aí que teve na Fórmula 1 e que não tiveram equipamento à altura. Né? Tu falou que ele tem uma vitória, só me lembro desse detalhe aí, né? Uma vitória e sem carro para vencer. Mas é para outro episódio isso. Curiosamente, ele venceu deixa eu ver só uma coisa aqui. Esse é o da Itália, né? Sim. Eu tô aqui com o Kubica com o ano de 2008. E ele venceu em 2008 no Canadá.
Então ele já tinha vencido. Pelo menos ele venceu antes do Hamilton. Ele venceu antes do Vettel. Verstappen. Do Vettel, vou dizer, os 3 nomes. Ele venceu 6 corridas antes do Vettel. Pelo menos isso, ele não ficou com tantos ciúmes. Mas também nunca mais venceu depois disso. Mas é legal ver esse emaranhado de situações. Mas enfim, vamos para a próxima parte do nosso roteirinho aqui, que é os títulos mundiais, né? A gente tem essa foto maravilhosa do Vettel do primeiro título, né? Que ele metendo a mãozinha número 1. E eu vou ler a aberturinha aqui novamente. O Vettel ele saiu da Toro Rosso, então em 2019, foi para a Red Bull em 2009. O Horner, né, que é o chefe lá da equipe, percebeu que o garoto era um puro talento e pagou para ver, que é uma característica que a gente pode falar mal da Red Bull e tal, mas é uma coisa que o Horner sempre tenta fazer, tanto que fez com o Verstappen, né? E no caso do Vettel, como no caso do Verstappen, deu certo, só que o Vettel pagou muito antes, né? Na terceira prova do ano, no GP da China, ele já fez pole e venceu pela segunda vez. Primeira vez pela Red Bull, que aliás, Rodrigão, foi a primeira pole position da Red Bull na história, primeira vitória e também a primeira dobradinha da Red Bull na história, já que o Mark Webber terminou em segundo lugar. O Mark Webber, ele já era, entre aspas, veterano da Red Bull e ficou com o segundo lugar. Daí, Rodrigão, tu pode continuar lendo. Sim, aí em 2010, então, finalmente o primeiro título, né? 256 pontos ele somou naquela temporada. É uma temporada apertada, então, né, que tinha 4 pilotos com chance de ser campeões, né? O Vettel, o Alonso, que a gente falou sobre ele há 2 programas atrás, né, sobre essa temporada aí. O Alonso estava buscando tricampeonato naquela ocasião. O Webber, que era o companheiro do Vettel na Red Bull, e o Hamilton, que nessa ocasião aí já tinha um título. Estava buscando o bi, exatamente. Isso aí. E, enfim, nesse ano, né, o Vettel venceu 5 corridas contra 4 do Mark Webber. Alonso foi o segundo colocado e venceu 5 também. E aqui tem um dado que é interessante, né, porque tu falou que o Webber já era experiente na Red Bull, já era um piloto mais antigo na equipe e tudo mais, e isso fazia, obviamente, ele ter as suas credenciais e querer dar carteiraço e buscar o espaço dele como primeiro piloto, né? Mas o Vettel chega quebrando tudo e com personalidade também, né? Então, ali começa já a ter assim, alguma disputa, não vamos dizer de egos, mas a gente sabe que no fundo acaba sendo de egos também, né? Entre Webber e o próprio Vettel, né? Na verdade, o Webber, por já estar na equipe ali, chega um guri novo ali, querendo conquistar o seu espaço, o Webber querendo defender dele. Mas o que acontece é que já no primeiro ano de embate aí entre os dois, o Vettel consegue levar. Cara, e foi muito apertado esse ano de 2010, tá ligado? Pô, o Vettel venceu com 256, tá? Mas o Alonso com 252 ficou em segundo. O Webber com 242 ficou em terceiro. E o Hamilton com 240, entendeu? Então, é uma disputa do primeiro ao quarto separada por 16 pontos. 16 pontos, porra. Sabe? E o Jason Button ainda tava com 214, claro, que é mais distante, assim, mas, pô, cara, e daí, tipo assim, eu destaquei ali de 5 vitórias, porque, pô, são 5 vitórias no ano. O Alonso fez as mesmas 5 vitórias, entendeu? Só que o Vettel, ele foi, tipo, conseguiu uma média melhor. Tem, tipo, além das 5 vitórias, tem mais 1, 2, 3, 4, 5 pódios, entendeu? O Vettel, ele não tem os 5 pódios, ele tem 1, 2, 3, 4... Ele tem 5 pódios, mas ele também, tipo assim, fazem 5 vitórias, 5 pódios, mas é tipo, seu Alonso tem, sei lá, um 14º lugar. Sim, vai um 13º lugar na Malásia, sabe?
E uma na Bélgica, que é o carro da Ferrari cagou, tá ligado? E isso mostra a diferença que é um ano competitivo para um ano, por exemplo, que a gente teve agora em 2022, né? Que, sei lá, o Verstappen venceu 16 corridas, se não me engano. Exatamente. Exatamente. E ali, claro, tinha menos corridas. Naquela época era cerca de 16, 18 corridas ao todo. 19 nesse caso. 19. E venceu 5 o Vettel, o Alonso venceu 5, o Weber venceu 4 e pode ter certeza aí que deve estar com os números aí, mas o Hamilton deve ter vencido mais umas 3 corridas também, né? Então, é muito mais competitivo, certamente um título muito difícil para um cara que estava chegando na equipe da Red Bull ali e era novato na Fórmula 1, porque o que tinha 3 anos de piloto, era o terceiro ano dele como piloto piloto titular, né? De F1 mesmo, assim, porque, pô, em 2007 ele entra na metade, em 2008 faz a temporada na Toro Rosso, em 2009 é a primeira da Red Bull, e em 2010 aí sim a temporada, 3 temporadas ele embalou. Claro, de início a título, melhor é o Hamilton, né? Mas, assim, ainda assim é uma temporada, tipo, pica do Vettel. E, tipo assim, uma sequência de vitórias e tal. E, por exemplo, assim, ó, o Hamilton, eu falei que ficou a 16 pontos do Vettel. Nesse ano ele teve 3 corridas que ele não terminou, tá ligado? Então, tipo assim, pô, se uma dessas corridas ele tivesse terminado e tivesse dado bom, imagina, bolar mais ainda esse campeonato, entendeu? Então foi um campeonato bem interessante mesmo, e que se nota também o aperto, né, fica de construtores, que a Red Bull vence de construtores, mas a McLaren ficou em segundo com 459, 454, a Red Bull 498, né? E claro, a Ferrari está em terceiro aqui por causa que o companheiro de equipe do Alonso era o Massa, né? Mas o Massa num processo assim de já desacreditado, já. Sim. Sabe, a Ferrari. A gente sabe como é que é a Ferrari, né? Sim. Mas assim, tu comentou um negócio ali que eu só queria mostrar outra ótica, que tu falou que o Hamilton foi muito bem o Vettel, mas a questão de iniciar e ser campeão, o Hamilton acabou sendo melhor, né? Porque o Hamilton inicia em 2007 e vence em 2008. Mas se tu for ver, o Vettel só foi ter um carro para vencer em 2009. Isso. E em 2010 ele venceu. Então, equipara os dois, né? Porque com a Toro Rosso lá em 2008 certamente não teria como. E em 2009 ainda é tipo... Como eu posso dizer assim, é meio discutível ainda se o carro era para vencer, né? Exatamente, porque a Red Bull estava com um carro próprio mesmo da Red Bull há poucos anos, né? Era algo em desenvolvimento ainda. Mas é outra coisa que a gente pode fazer um episódio também depois específico de equipe, né? A história da Red Bull é bem massa, assim, cara. E 2009 a Red Bull até fica em segundo e perde para a Brown, né? Sim. Dá na trave, né? Porque a Brown também veio... Bom, primeiro, Ross Brown. Inclusive, né? o Vettel, ele é vice nesse ano, né? 2009 isso. 2009 ele é vice. Ele é vice. Então, tipo assim como o Hamilton ele é vice no seu primeiro ano, o Hamilton é vice também no seu primeiro ano de Vettel carro de verdade, também, né? Sim, carro de verdade. Exatamente. Bem lembrado. E outra, né, perdeu porque era a Brown, né? A Brown veio... Isso. Outro episódio massa que dava pra fazer era sobre a Brown GP a Brown. Eu amo a ideia da Brown GP. Porque assim, eu amo a ideia da Brown GP num rápido parênteses aqui, por causa que assim foi... a Brown GP assim, foi uma parada que pra mim, como fã de Fórmula 1, foi tão bizarra, assim, porque eu meio que já tava, assim, a época Schumacher pra gente, assim, foi meio enfadonha, tá ligado? Em alguns momentos, assim, né? E a Brown surge
E tipo assim, porra, sabe? Tipo assim, como Cara, assim? A Brown Cara, surge. e o Rubinho na Brown ainda. O mais espetacular da Brown é que ela surge de uma massa falida da BAR Honda. Né? Vem uma sequência ali de Honda e BAR que não dá certo e o Ross Brown chega lá e diz: tá, vem cá, deixa pro pai. Deixa pro pai. E a Honda? E aí ele fica 1 ano, vence e beleza, ó. Falou, pessoal, até a próxima e vai embora. Não, e o mais legal, Rodrigão, porque, tipo assim, o Jason Button, ele só é campeão desse ano porque ele, tipo assim, ele fala assim, só pra gente fazer, ele fala em entrevista assim, porque tinha muitos momentos que eu podia ter saído da BAR, da Honda, mas eu acabei ficando porque eu não achava as outras ofertas interessantes e tal, e não achava interessante mudar de áreas. E acabou que dando certo, porque todas essas equipes viraram a Brown e eu tava lá e virei o piloto campeão, entendeu? Exatamente. Sabe? Exatamente. O Vettel, cara, o Vettel tava entre aspas, na BAR Honda, entendeu? Uhum. Pô, ele foi o reserva do Kubica, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, deu na trave dessa também, tá ligado? Exatamente. Assim, podia ter sido, sabe, podia ser ele no lugar do Jason Button, tá ligado? Enfim, no episódio Brown GP ou Rubinho, a gente fala mais sobre isso, porque tem algumas informações bem massas numa entrevista que o Rubinho deu, e ele fala sobre esse ano de 2010, que, enfim... 2009, que ele vem... ele demorou para virar a chave e entender que podia ser campeão naquele ano, e foi o suficiente pro inglês lá, Jason Button. Pro Jason Button. Ficar na frente e tudo mais. Mas enfim, abrimos um parênteses, um colchete e uma chave, um dentro do outro aqui, e agora a gente fecha tudo. E vamos pro ano 2011? Bora lá. Vamos então pro ano 2011 aqui. Eu vou ler 2011, 2012 aqui. Vai lá. E daí é o seguinte, ó. Em 2011 o Vettel foi bicampeão, 11 vitórias naquele ano, bem diferente do ano anterior, que só fez 5, né? Foi um título, entre aspas, mais tranquilo da carreira do alemão. No ano de 19 corridas, ele ficou fora do pódio apenas em 2. Uma na Alemanha, casualmente no GP de casa, né? E em Abu Dhabi. Ele venceu com 392 pontos contra 270 do Jason Button, que estava na McLaren. Já no ano de 2012, Rodrigão, o ano do Tri, ele foi um pouquinho mais disputado novamente com o Fernando Alonso, né? Que foi a pedra do sapato de vários campeões do mundo, né? Vettel ele venceu então com 281 contra 278 do espanhol, ou seja, um novo ano com grande disputa. Novamente, o Vettel venceu em 2000 ele venceu 5 corridas. Já 2013, né, Rodrigão? Deu uma alegria. Sim, 2013, então, o Vettel foi o mais novo tetracampeão do mundo, né? Assim como tinha sido, já tinha tido outros 3 títulos antes. O título que eu me perdi aqui na pauta, mas vamos adiante. Enfim, ele ainda é o título. Ele ainda é o título mais campeão. Mais assim, o tricampeão, ele é ainda o mais recente, mais novo. Mais novo. O mais novo campeão, agora entendi. Por causa que o Max Verstappen ele é o campeão mais novo, né? Entendeu? Agora entendi. Entendeu? Beleza, um beijo pro produtor aqui da pauta. Isso. Mas beleza. E, enfim, ele venceu o campeonato, então, de 2013 com 397 pontos contra 242 do Alonso. Aí sim já foi um baile. Uma lavada, né? Uma lavada porque deu aí mais de 50 pontos de distância, né? E aí sim, a lavada se mostra onde a gente vê aqui que foram 13 vitórias na temporada e só 2 do Alonso, né? Então foi o título, digamos assim, derradeiro do Vettel, né? Os outros todos apertados ali. O 2012 ainda teve uma disputa um pouco... aliás, 2012 não, 2011 que foi um pouco... 2011 foi um pouco 2011 mais distanciado. 2011 foi tranquilo, 2012 foi mais brigado. 2012 e
e 10 foi mais brigado, né? Bem mais apertado. E aí 2013 é lavada, então, e foi o ano da grande polêmica, né, com o Mark Webber, que foi aquilo tudo que a gente tinha falado lá atrás, né, que começou a surgir as desavenças, aquela questão toda, mas nesse ano o negócio foi para a pista mesmo, de quase aquele nível de Hamilton e Verstappen, né, de o Verstappen ficar tentando matar o Hamilton corrida após corrida. Isso, exatamente. Ou de Hamilton e o loirinho lá de 2000 e Rosberg. Hamilton e Rosberg também, né, que viraram desafetos públicos, né? Mark Webber e Vettel, enfim, aqui mostraram para Mariana Becker que não é o menino sem inimigos, né? Eu ia fazer justamente essa piada, né? Tipo, menininho sem inimigos, né? Uhum. Cara, a briga do Mark Webber começa no GP da Malásia, tá? Que era o segundo naquele ano de 2013. Naquela época, o GP da Malásia sempre foi o segundo, né? Uhum. O Vettel aí tá fazendo meu julgamento, ele deu uma de pau no cu, né? Ele deu uma de pau no cu, assim, usando um termo bem técnico, assim, porque foi dito a Red Bull deu uma ordem de equipe pro Hamilton para não atacar o companheirinho de equipe, né? Sim. Que estava em primeiro. Era a segunda corrida do ano. A corrida anterior, que é a primeira do ano, que se não me engano era na Austrália, os dois não tinham ido bem, tá ligado? Só que o Alonso também não tinha ido tão bem assim. Então, tipo assim, tava meio a granel, tá ligado? Ainda, só assim, porra, segunda corrida do ano e tal. E daí, o que acontece? A Red Bull deu uma ordem chamada Multi 21, que era um código para o carro do Webber ficar na frente e o do Vettel em segundo. A Red Bull, ela já tinha dado o código ao contrário outras vezes, que era o código Multi 12, que era, no caso, o carro 1 ficar na frente e o carro 2 ficar atrás. Ela então deu o código Multi 21, ou seja, o carro 2 na frente e o carro 1 atrás, né? Que eu acho que a numeração do carro era inclusive essa. Então, só que daí o que acontece? O Mark Webber escuta a ordem. Se eu não me engano, tá? Falta um pouco, eu esqueci de pesquisar isso. Mas se eu não me engano, era uma época que os rádios, as equipes não podiam dar ordem direta, entendeu? Eles tinham que fazer, por causa que eles não queriam, por causa da bobagem do Rubinho lá, eles começaram a fazer, ainda assim tinha um ranço contra a ordem direta, assim. Então o que acontece? Eles deram essa ordem do Multi 21, e daí o que o australiano pensa? Pô, vou poupar pneu, né? Pra chegar de boa no final da corrida, tá ligado? E o Vettel veio assim, ó, agora sim que eu acelero. E foi tirando tempo. Agora eu se consagro. E buscou. E daí repetem, sabe, a ordem, ele caga o esquema e o Vettel passa o Mark Webber, porque, tipo assim, quando ele chegou perto, o foguete, como já diria o Sérgio, né, foguete não dá ré, né? O Mark Webber ficou furioso, Rodrigão. Ficou furioso. Jogou a merda no ventilador no rádio, assim, tipo certos outros pilotos da Red Bull no presente, tá ligado? Sim. Além disso, quando os dois passam a linha de chegada, o Vettel tá, tipo assim, dá aquela diminuindo de velocidade para dar wave, assim, pra galerinha, né, pra saudar e tal. O Mark Webber corta a frente do cara, assim, tipo assim, pra mostrar assim, tipo assim, eu tô puto, corta a frente dele e fica na frente dele, assim, no carro para entrar nos boxes e tal. Então, tipo assim, deixou bem claro. Justo, né? Que ele estava pistola. Enfim, mostrou para o mundo, Rodrigão, uma faceta obscura de Sebastian Vettel, né? Daquele piloto brincalhão, sem inimigos, já diria a Mariana Werner. E daí também tem uma outra parada, Rodrigão, que é muito engraçado, porque daí, como eu falei, na corrida anterior, o Fernando Alonso até foi melhor. Nem foi tão bem, mas foi melhor. Só que nessa corrida o Fernando Alonso tinha saído tinha dado DNF na terceira volta, na segunda volta. E o Felipe Massa estava em quinto lugar, sabe? Que seria o outro piloto da Ferrari. Então, tipo assim, não tinha nenhum motivo para eles não fazer uma dobradinha com o Mark Webber na frente. Sim. E daí esse feito do Vettel
foi tão forte, e a Red Bull, como sempre, tem que escolher seus favoritos, né? Que o Mark Webber não venceu mais nenhuma corrida naquele ano de 2023. Foi tipo assim... 2013, isso. Ele termina a sua passagem pela Fórmula 1, porque ele se aposenta, ele já estava decidido a se aposentar, mas ele se aposenta sem vencer nenhuma corrida naquele ano, né? Tamanho impacto que teve isso no grid, na equipe e tal, assim, essa disputa. Cara, é um coitado. Eu tenho um pouco de... Eu gosto do Webber, tá? Eu gosto muito do piloto, obviamente é por causa do sobrenome, 200% por causa do sobrenome, mas assim, não sou australiano, para quem possa, porventura, obviamente não sou brasileiro, né? Mas não tenho um parentesco com a Austrália, né? Isso que eu queria dizer. Então, mas acho legal, eu sempre gostei do segundo piloto, né? Gostava sempre muito do Rubinho na época do Schumacher por causa disso também, assim. Que é o cara que podia mostrar o que tá fazendo, né? Tirar um coelho da cartola e tal, assim. E, porra, fiquei muito triste, assim, pelo menino Mark Webber, né? Porque, porra, meteu naquele ano, daí com esse segundo lugar, 3, tô contando aqui, 4, 5, 6, 7, 8 pódios, tá ligado? E a melhor posição dele foram os segundos lugares, fez 4 segundos lugares no ano, sabe? Eu gostava bastante do Webber, cara, eu achava ele um ótimo piloto, assim, e, enfim, só não foi campeão com a própria Red Bull porque surgiu o Vettel, né, que, enfim, tem mais talento que ele, fato, né? Mas exatamente. O Webber é um piloto que tinha totais condições de ser campeão, muito mais condições, por exemplo, do que o Button, que a gente falou anteriormente. Pô, tem muito mais material de campeão do que o Button, com certeza. Sabe? Não tem nenhuma dúvida disso, assim. O Button é que nem o Damon Hill, né? É o cara que estava no lugar certo na hora certa, né? Caiu no colo. Isso aí. E o Webber, ao contrário, é o cara que tem total condição, mas, enfim, tinha outro cara com mais condição na frente dele e não estava no lugar certo, mas não na hora certa. E no primeiro ano do Vettel na Red Bull, o Vettel já comeu o Mark Webber, né? Sim. Não tinha como a Red Bull, tipo assim... optar por outro piloto, pelo Webber. Optar por outro piloto. Inclusive, o Mark Webber sempre reclamou, né? Que tu lê a biografia dele, eu não tive oportunidade de ler, mas enfim, os textos que tu vê de reportagem na internet, e ele sempre deixou claro que achava que a Red Bull favorecia o Vettel. Mas daí é meio naive dele, né? Meio inocente, assim. É óbvio que vai favorecer o cara, sabe? Então é tipo assim, sabe? Porra, meu. E vocês estão disputando título contra um cara que é pica, que é o Fernando Alonso, sabe? Sim. Então, assim, tipo, eles tinham que escolher porque o que a Red Bull faz de interessante para, no caso, o Vettel, é não ficar num erro clássico, assim, que acontece muito com a Ferrari, que é tipo assim, a gente não vai escolher piloto, Sim. E daí esses pilotos, eles ficam perdidos, os pontos desses pilotos ficam perdidos entre eles. Uma falsa isenção, e aí acabam dividindo pontos que poderiam estar concentrados em um piloto, e que foi o que aconteceu com o Sainz e Leclerc esse ano. Exatamente, sabe? Então, tipo, acaba... Por pouco não perderam a segunda posição de pilotos, né? Exato, entendeu? Exatamente. 2013 é um ano pica pra caralho. Falando em Ferrari... Só pra terminar, assim, a gente tá com essa foto do Leclerc. A pesquisa para achar essa foto foi Leclerc. Vettel Worship Car. Né, sim, adorando o carro. Essa aí foi... ele foi campeão de 2013 na Índia, né? Foi a corrida que ele foi campeão. E foi quando ele deu o zerinho e tal. E deu um rebuliço, Rodrigão. Claramente tu se lembra disso, porque a Globo não parava de falar isso. E as pessoas debatiam se era ético, se era não ético, e questão de segurança, que ele deu zerinho e tal. E é isso, pagou uma multa
de 32 mil dólares aí por dar zerinho, tá? Hoje em dia, se não der zerinho em Abu Dhabi, os caras podem te multar, né? Se tu não der um zerinho em Abu Dhabi, assim. É muito assim uma comparativa, dá muito para comparar essa velha Fórmula 1, essa velha FIA, com a nova Fórmula 1 da Liberty Media e de um outro nível de produto, né? Uma outra intenção de produto, né? Sim. Se a gente tinha uma Fórmula 1 que podia terminar as corridas com safety car, né? Agora a intenção dessa Fórmula 1 é tipo que a corrida aconteça de verdade, inclusive até que eles tipo dão um jeitinho pro safety car acabar antes, né? Mas assim... Sim, ou enfim... É um outro estilo de pensamento, né? Tem vários papos, inclusive, de daqui a pouco não contar voltas com safety car, alguma coisa assim, né? Mas é isso mesmo, cara. É a diferença na condução do... Tu falou a palavra certa, produto, né? Fórmula 1 hoje dá muito certo porque eles estão encarando ela como um produto. E a gente só agradece, né? Exatamente, só agradece. Agora sim, Rodrigão, pode falar da tua Ferrari, pode falar dos teus amigos da Ferrari. Inclusive, adoro essa foto que eu selecionei. Vão achar que eu sou ferrarista, né, daqui a pouco. Isso, tu é dos cavalinhos. Não. Não na Fórmula 1. Mas é isso aí, né? Então, depois de 2014 abaixo, né, o Vettel terminou em quinto o campeonato de pilotos, atrás do Daniel Ricciardo, que era o companheiro dele. Então, 2013, Weber sai, chega Daniel Ricciardo, como uma grande promessa, né? E o Vettel ficou atrás dele no campeonato de 2014, e aí, então, o Vettel anunciou a saída dele da Red Bull e o ingresso dele na Ferrari. A expectativa dos italianos, então, era mais uma vez ter o hino nacional da Alemanha seguido do hino italiano, que é aquilo que ele já tinha feito na Toro Rosso, né, em referência... Enfim, obviamente a Ferrari queria isso em referência ao Schumacher. Mas enfim, infelizmente foi o período então da Mercedes, né? Então o hino que tocava no pódio mesmo era o hino alemão da Mercedes, e o mais provável seguido pelo hino britânico, né? No caso do Rosberg. Não, o britânico, no caso do Hamilton, Rosberg é um outro ou alemão do Rosberg, isso aí. O hino britânico junto com o alemão, ou o hino alemão apenas. Mas desse trecho aqui da Ferrari, antes da Ferrari, na verdade, em 2014, em que o Vettel fez a parceria com o Ricciardo, a gente busca aí que a gente falou de alguns podcasts atrás do Daniel Ricciardo, né? Que a gente fez uma breve... Quando indicou ele que ele ia parar de correr na Fórmula 1, que na verdade, no fim das contas, voltou a ser piloto de teste, né? A gente falou da trajetória dele. E esses anos dele na Red Bull foi o que tornou ele uma grande promessa, né? Que no fim das contas acabou não vingando, muito por conta dos outros carros que ele pilotou depois que saiu da Red Bull e tudo mais. E agora ele volta à sua antiga casa. Né? Voltou para casa, né? Voltou como... E conhecendo a Red Bull, pode ser, Rodrigão, daí aqui a especulação 200%, né? Pode ser que ele volte a correr ainda em 2023, né? Eu já pensei nisso, cara. Eu já pensei nessa possibilidade aí. Dá umas 4 corridas do Pérez fazendo bobagem. Isso aí. Ou falando que não deve. Não foi. O Gasly saiu para entrar o Albon na mesma situação. Isso entendeu? Aí. Então, tipo, não é improvável. Bom, eu vou só dar sequência aqui na nossa pautinha maravilhosa. Assim, novamente o GP da Malásia fez história para o Sebastian Vettel, né? Se o primeiro... a primeira grande corrida dele é na Malásia e tudo mais, sua primeira vitória pela escuderia Ferrari também foi na Malásia. A primeira vitória da Ferrari desde a Espanha em 2013. Então, cara, 2015
foi terceiro no campeonato, com 3 vitórias, o Vettel. Aquele carrinho meia boca da Ferrari, ele já conseguiu meter um P3 no campeonato do ano. 2016 foi também mais um ano ruim para a Ferrari, sem vitória nenhuma, e com o Seb em 4º lugar. Apesar disso, ele fez 7 pódios, né? Mas se eu não botei vitória, é porque não fez nenhuma vitória. E 2017, então, né? Um pouco mais competitivo. Ele conseguiu terminar em segundo, com 317 pontos, contra 363 do Hamilton na Mercedes. Um dos campeonatos em sequência ali que Hamilton e Mercedes conseguiram, né? Então, nesse ano de 2017, o Vettel venceu 5 corridas contra 9 do Hamilton. Em 2018, apesar do vice-campeonato e de 5 vitórias, o Hamilton venceu 13. Então, mais uma vez, né, o Vettel ali sendo vítima, essa vítima entre aspas, vamos botar, né? Sendo vítima aí da Mercedes imbatível da era híbrida e do Hamilton. Em 2019, a Ferrari daí entrega um carro horrível, né? Esse carro de 2019 era... ela vem de vários anos batendo na trave, e aí 2019 vai lomba abaixo, e o Vettel consegue só um 5º lugar. E acontece que tem uma treta de regulamento da Ferrari, que daí não se sabe a punição direito que a Ferrari sofreu, tá ligado? Sim. Se lembra dessa história? E daí, então, tipo assim, de repente o carro da Ferrari ficou uma merda. Ficou ruim, né? Isso. E em 2020 fica ruim também. E, putz, aí virou uma grande Ferrari, grande clássico da Ferrari também, né? Só fechando a estatística aqui, então, né? Em 2019, terminou em 5º com uma vitória só, em Singapura. E em 2020, né, é tido como o pior carro da Ferrari dos últimos 20 anos. Ele fez só um pódio, que foi de 3º lugar, e finalizou o ano ali da equipe com 13º lugar. E Maravilha. De saco cheio da equipe, né? Já puto da cara, porque daí a Ferrari começou a ser a Ferrari que a gente conhece atualmente, né? E só... Épocas de grandes entrevistas do Vettel. Que nunca teve papas na língua, né? Sempre falou que precisava, nunca, né? E é uma época do Vettel também já maduro, né? Que ele começa a atuar de uma forma diferente. Claro, eu nem botei na pauta aqui, mas a atuação dele de causas sociais e tudo mais, assim, né? Sim. Que começa nessa fase da Ferrari. E também é uma época assim que ele, tá junto com o Leclerc, né? A Ferrari vê no Leclerc um piloto com muito potencial, e daí faz o que acontece, faz a mesma coisa que aconteceu com ele com o Mark Webber, faz com ele com o Leclerc. Só que, pelo que o próprio Leclerc fala, ele não fez o que o Mark Webber fez com ele, tá ligado? Tipo, a gente fala assim, não, claro, é muito mais fácil tu ser um Obi-Wan Kenobi do jovem Luke Skywalker, quando tu já é tetracampeão mundial, né? Quando, tipo assim, o Mark Webber não era nada, né? Então, tipo assim, tava buscando o espaço dele. Tava querendo o primeiro título, tá ligado? Então é muito mais fácil tu ser, tipo assim, um mestre Jedi quando tu tem com um Padawan, quando tu já é um mestre Jedi, né? E daí, mas é muito legal as entrevistas que eles dão. Daí, sei lá, tem uma que eu guardo no meu coração, assim, que é tipo assim, tá o Leclerc e o Vettel, assim, e daí uma mulher, uma entrevistadora, pergunta pro Leclerc alguma coisa sobre uma marca de roupa do Leclerc, né? E aquela tua marca de roupa, não sei o que, quando é que vai sair? E daí o Leclerc dá uma desconversada, do tipo assim, não, a gente tá em espera e tal, papapá, estamos vendo se esse projeto vai andar adiante. E daí o Vettel olha pro lado, olha para ela e diz, ele não quer dizer, mas eu posso dizer. Tipo assim, sim. Eu já vou sair. Ele não quer dizer assim, a Ferrari tem contrato com a Puma, ele não pode fazer roupa, entendeu? Que a gente tem contrato com a Puma. Eu lembro disso aí, cara. E eu, tipo assim, cara, tipo assim, é o cara que tá com contrato, assim, provisório, tipo assim, tá aqui só cumprindo a carga horária, tá ligado? Tá no aviso prévio já.
É isso, aviso prévio. Então tá no aviso prévio, assim, o que eu vou fazer? Meu, ele larga real, assim, sabe? Sim. Que a gente tem o contrato com a Puma e ele não pode usar uma roupa de outra marca porque tem o contrato da Puma, né? Nem que a marca seja pessoal. Né? Tipo, a imagem dele tem que estar vinculada à Puma, né? O Leclerc fica com a cara de pastel, assim. Tipo, ok. Mas só voltando um pouquinho ali naqueles anos de 2019 e 2020 que tu falou da punição da Ferrari, né? Que até hoje não se sabe o que teve de punição e tudo mais, que foi... há teorias de conspiração intermináveis, né? No mundo, né? Na Fórmula 1 não é diferente, né? E aí uma das teorias da conspiração dizem que foi um acordo, né, entre a Fórmula 1 e a Ferrari, que é o tipo assim, começa a dar merda aí no teu carro para sair do foco e a gente faz de conta que não viu o que vocês fizeram de errado, que foi o lance da espionagem, né? Uma suposta espionagem que teria acontecido. Então eu faço o seguinte, só não usa isso aí que vocês viram, que aí a gente não precisa banir vocês, né? E aí a poderosa Ferrari continua na Fórmula 1, mas vocês não podem ganhar. Então dá um jeito de não usar isso aí, ferrar o carro de vocês, e aí foi o que aconteceu, né? 2019, simplesmente o carro começa a dar ruim, 2020 é o pior carro, acho que da era moderna da Fórmula 1, pior Ferrari da era moderna da Fórmula 1. Então só um parênteses aí, teorias da conspiração, mas a gente sabe que quando uma história se repete muito, né, sempre tem um fundo de verdade. Se tratando de FIA, não é impossível, né? É verdade. Se tratando de FIA, não é impossível. Bom, o Vettel, Rodrigão, ele pega e larga, então, para Aston Martin, né? A reformulada Racing Point, Rodrigão, que era a Racing Point, que era a Force India, né? Esqueci o nome do pai do Lance Stroll agora. Não lembro. Roberto Stroll, foda-se. O senhor Arâncola. Isso. O senhor Stroll, o senhor Stroll, ele compra, na verdade, o que acontece? A Force India vai dar uma de Marussia, né, que vai abandonar a Fórmula 1 na metade. Sim. E daí o senhor Stroll, meu filho tá correndo essa equipe, vou manter essa equipe. E funda a Racing Point, né? Finaliza aquele ano da Force India, funda a Racing Point no ano posterior, dá uns 3 ou 4 anos, consegue agora um contrato show com a Aston Martin e, novamente, então o Vettel correrá pela Aston Martin. Por que novamente, Rodrigão? Por causa que a Aston Martin já foi Red Bull. Agora tu deu um nó, e antes de tu desfazer esse nó que tu deu, Lawrence Stroll, exatamente. Então, assim, a Red Bull, ela já teve sua fase, né? Sua fase Aston Martin. Daí... A Red Bull já teve sua fase de hóspede. Exato. E não de detentor da casa própria. Se bem que o Vettel nunca correu pela Red Bull Aston Martin, né, só para deixar isso claro, mas que, tipo assim, só para fazer aquela... Porque a Aston Martin com a Red Bull é 2018, mas enfim, só para fazer aquela, né, aquela linha imaginária, assim. Então dá para dizer assim que tem algum DNA de Red Bull? Difícil, mas, né, mas enfim, ele está ali com a Aston Martin Red Bull, com a Aston Martin agora, né, o carro do 007, aquele verde esmeralda que eu acho maravilhoso, e o tetracampeão, ele é contratado para fazer o quê? Pontos importantes, né, que é o que precisava. Experiência para a equipe, a juventude e, vamos dizer assim, a perspectiva de um grande futuro ainda é do Lance Stroll, né, como um jovem e tudo mais, e a Racing Point, então, disposta a ter um campeão do mundo como piloto, para passar experiência, para ajustar carro, fazer esse trabalhinho assim mais correto. Pela equipe verde, Rodrigão, foram 2 anos, ele conseguiu o primeiro pódio da Aston Martin, né,
que foi no Azerbaijão, em Baku, um segundo lugar em 2021. E desses anos finais, Rodrigão, que é os anos desses 2 últimos anos, o que dá para dizer é que é o seguinte: todo ano me parecia mais ou menos a mesma coisa. Começou o ano com o carro mais ou menos, e no final já estava fazendo alguma coisa interessante, quando o carro já estava bem adaptado, com os upgrades corretos e tudo mais, bem ajustado. Foi o que aconteceu ano passado, 2021, foi o que aconteceu em 2022, né? E no final desse ano fazendo grandes pegas. Qual dos pegas mais legais que tu gostou desse final de ano de 2022, Rodrigão? Pois é, só pegando, resgatando ali um pouco antes dos pegas, né? O Aston Martin, ela estourou, foi uma das equipes que estourou o teto esse ano, né? Ou seja, dinheiro para investir os caras têm, né? Tomara que ano que vem dê certo isso, né? Mas tomara que ano que vem eles consigam, tipo, estourar o teto investindo no carro, né? Investindo no carro, muito importante. Não construindo fábrica, reformando o túnel de vento. Muito importante. Mas, enfim, cara, é um segundo ano de Fórmula 1, segundo ano de equipe, né? Pelo menos no nome da Aston Martin e tudo mais. E dentro daquele princípio de que o dinheiro move a Fórmula 1 ali para as equipes serem grandes, estarem grandes, né? É uma das equipes aí que tem tudo para ano que vem chegar naquele nível ali de estar competindo com a Alpine, ali com a McLaren, né? Então seria interessante ver isso, né? E claro, agora com o Vettel fora já, mas com outro ancião da Fórmula 1 pilotando, né, que é o Alonso, né? Mas enfim, cara, eu acho que foi um final de temporada, um final de carreira legal pro Vettel, assim, pro equipamento que ele tinha, aonde que ele estava competindo e tudo mais. Acho que foi um final digno para ele, né? Não estava competindo lá na frente, mas pelo menos ele não estava numa Williams amargando as últimas posições lá e tendo, sei lá, um Latifi como companheiro, né? Inclusive o Stroll, que é companheiro do Vettel, o pessoal fala, é filho do dono da equipe, aquela coisa toda, mas é um cara competente, não é tão horroroso assim, né? Já passaram piores, inclusive eu digo que ano que vem terão pilotos piores que ele na Fórmula 1, né? Por exemplo, Tsunoda, por exemplo, Hülkenberg, que tiraram do armário e tá voltando, né? Então, eu acho que o que eu quero dizer com isso é que o Vettel chega numa aposentadoria, chega num final de temporada competindo bem com aquilo que tem, né? E inclusive com um companheiro de equipe que também é competente, né? Claro, não chega nem perto do que é o Vettel, mas tá se aposentando, né? Que a gente falou, tá cumprindo aviso prévio, né? Não, e tá pontuando, né? Pontuando, exatamente. E, tipo, pontuou até a última corrida. Exatamente. Então, eu não pontuo nenhum pega específico, mas sim o todo, né? O conjunto da obra de ele chegar de uma forma muito digna, assim, na aposentadoria, e tá se aposentando porque quis, né? Porque tinha proposta para ficar. Não, e já tem rumores do que a própria Red Bull pode querer ele para ajudar a estrutura interna dele lá. Sim, como algum cargo interno, né, de consultoria, alguma coisa assim, porque isso tem direto, né? E os pilotos e pessoas mais experientes trabalhando como consultores da equipe. Bom, o Niki Lauda fez isso na Mercedes durante os grandes anos da Mercedes, né? Porra, a gente tava vendo mais cedo a Toro Rosso com o Berger, né? Então... Estavam ventilando, sabe quem, para isso ano que vem, cara? O Rubinho. Mas não... Onde eu vi, não falava de equipe específica. Acho difícil. E o próprio Ross Brown, né? Que agora tá saindo, tá deixando o cargo dele na Fórmula 1, né? Na FIA, né? Na FIA, mas estão... E ele, obviamente, estavam falando que a Ferrari ia tentar, né? E tudo mais.
Mas até porque a Ferrari o Binotto saiu. O Binotto tá saindo também, né? Aliás, parece que a Ferrari tá tentando o Horner também. É? As fofocas, tipo assim, imagina, vai tirar o cara da Red Bull, ia ser muito engraçado. Porra. Ia ser muito engraçado. Ia ser muito engraçado se ganhasse, né? Não, é porque a Ferrari também, cara, assim, é que a Ferrari, tipo assim, a Itália é a cidade do Vaticano, não é à toa, assim, é uma coisa mística, assim, tipo assim, uma coisa assim que eles funcionam tudo funciona como se fosse uma religião, assim, tudo tem tradição, tudo tem... Sim, e a tradição da Ferrari dá certo quando não tem italiano envolvido. Entendi. Porque as que tem uma organização, porque italiano é muito desorganizado, porque italiano, vou fazer aqui uma xenofobia leve, mas é xenofobia com o europeu, né? Então ninguém se importa. Que italiano é meio parecido com o brasileiro, assim, meio desorganizado, assim, sabe? Meio tipo, tem um grande freestyle. O grande talento do italiano é para as artes, né? Não para essa parte burocrática que precisa da Fórmula 1, né? E falo isso, né, ignorando total a existência de Michelangelo, né, que é um italiano envolvido com artes e com exatas, né, mas é só para poder já me refutar também. E ignorando Da Vinci também, né? Isso, ignorando Da Vinci, que na verdade era quem eu estava pensando e pensando errado. Porque o Michelangelo... ele que é o engenheiro. O Michelangelo é só escultor. O Michelangelo já seria novidade para mim se ele fosse o cara da Vinci. Não, Da Vinci é um gênio. Isso, inclusive o brasileiro Muambeira aqui, ele errou o nome, era o Da Vinci, o Rodrigão não quis falar dos pegas que ele mais gostou, mas eu tenho certeza que o Rodrigão talvez não lembre de um pega maravilhoso com o Fernando Alonso até a última volta do Japão. Sim. Um pega maravilhoso contra o Magnussen na última volta de Cota, né? O circuito das Américas dos Estados Unidos. E deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Eu acho que teve alguma coisa em Abu Dhabi, eu não me lembro se teve alguma coisa em Abu Dhabi agora. Não lembro. Então vamos ficar com esses dois. Maravilhoso contra o Alonso, que ele passa na última curva, e do Magnussen, que ele guarda pneu e tudo mais assim para conseguir fazer na última volta a ultrapassagem também. Então esse GP contra o Magnussen aí que o Alonso decolou e bateu no muro e seguiu a corrida e foi até o fim, né? Sem espelho. Exatamente. Baita corrida. E, Rodrigão, agora eu lembrei de um negócio que eu fiquei devendo, mas vou voltar porque eu fiquei devendo. Eu falei que eu ia trazer a ligação de Sebastian Vettel, Rodrigão, a manchete, e Michael Schumacher. Vou trazer a ligação dos dois. E tu vai dizer assim, Fanny, a ligação é óbvia, é que os dois são alemão. Também. Mas, no título de 2012, quem estava se aposentando? Schumacher. Michael Schumacher estava se aposentando. E daí o que aconteceu? Claro, Michael Schumacher é o ídolo de uma Alemanha inteira, né? Ele é responsável, e tem uma entrevista do Vettel dizendo que ele é responsável por muitas pessoas irem pro kart, né? Tentar o kart. Tanto que, tipo assim, as coisas de kart tinha mais de 100 crianças tentando classificação para uma corrida, entendeu? Então imagina a alegria que é para quem tá contando os tempinhos. Então, no GP do Brasil, o Vettel ele roda na primeira curva e tal, dá ruim, ele precisa chegar em... Se não me engano, ele precisa chegar em quinto. Ele tá lá na casa do chapéu e ele precisa escalar o grupo. E daí o que acontece é o seguinte, tem uma hora que ele tem que passar um cidadão chamado Michael Schumacher. E esse cidadão, Michael Schumacher, eu acho que estava em sexto, assim. Ou estava em quinto mesmo, assim, e estava em sexto. E daí, ali na volta, na subida dos boxes, a galera já estava se perguntando assim, porra, agora vamos ver o duelo dos alemães, né? Esses caras aí vão se degladiar aí. E tava esperando uma resistência e tal. E o alemão só tira o carro pro lado e fala assim, passa, querido. Vai. E dá de presente a posição pro Vettel, porque ele sabe que o Vettel tá disputando o título, precisa da posição e tal. E daí... talvez também para não ficar, tá me aposentando na última corrida do ano, tá ligado? Vai se fuder, sabe? Mas também, tipo assim, eu não posso voltar para casa e dizer que eu tirei o tricampeonato de um outro alemão, sabe? Então, assim, vai, né, irmão? Sabe? Então é isso. A ligação do Michael Schumacher com o Vettel é que, além de, claro,
o Vettel ser amigo também do Michael Schumacher, porque acabou virando amigo depois, antes desse episódio, depois, o Schumacher ainda dá a posição para o Vettel ser tri, né, que ajuda o Vettel a ser tri, que não perde tempo atrás do Schumacher, tal. E claro, né, o Vettel é sua amizade maravilhosa com o Chuminho, com o Michael Schumacher Jr., não, Mick Schumacher, que é maravilhosa, né? É uma situação de pupilo e padawan e mestre, né? E um tá sempre perguntando o outro, daí tu pega a Fórmula 1, os perfis oficial, volta e meia tem aqueles rádios, né? Daí o Schumacher, que lugar o Seb ficou? Daí a equipe, ficou em tal lugar. E o Vettel, que lugar que o Mick ficou? Ficou em tal lugar. Então estão sempre um cuidando do outro. Tem o vídeo, a fotinho do Schumacher metendo um joinha pro Vettel no cockpit do carro, assim, quando ele passa perto da Haas, do coisa da Haas, do pitch da Haas. Então é interessante, bem legal. Sebastian Vettel, Rodrigão, vida e obra. Começa com um palhacinho, um brincalhão vitorioso, bonachão, alegre, mostra seu lado escuro, mostra sua faceta de competitividade, mostra o que ele pode fazer para conseguir as suas vitórias, e depois, né, calça as sandálias da humildade que só a Ferrari consegue fazer os pilotos calçar, que é fazer o que o pão italiano, o diabo amassou esse pão italiano, dá para ele comer, e ele pensa, cara, a vida é muito maior que isso. Então vem as causas sociais e vem esse Vettel, esse cidadão gente boa, esse cidadão bacana e tal. E, Rodrigão, eu não sei se tu tinha a mesma coisa, mas eu, na época que o Vettel corria, eu tinha um rancinho com o Vettel. Eu tinha também, cara, óbvio. Eu tinha um rancinho com o Vettel. Eu aprendi a admirar o Vettel depois. Eu também. Na época da Red Bull, meu primeiro rancinho que era o seguinte, né, meu? O que essa fábrica de latinha quer aí na Fórmula 1, né? Exatamente. A gente foi da Williams, foi da McLaren. Isso aí. E outro que o cara deixava para trás o Rubinho, deixava para trás o Massa, né? Então, isso. Na época E o seguinte, né, meu? A gente já tinha aquele rancinho com o Schumacher por causa do Rubinho, né? E por causa do multicampeonatos ainda. Sim, daí, vários e tudo mais. E aí, cara, vem outro alemão e começa a empilhar campeonato. Aí eu digo, não, peraí, meu. Dirigindo uma fábrica de latinha ali, não. Né? Agora, hoje não, pô. É outra. Exato, Hoje eu tenho outro. Óbvio, 10 anos depois, né? Tem outra concepção, assim, ó, um baita piloto, o Vettel, obviamente, e a Red Bull construiu sua história, né, cara? A Red Bull tem uma história massa e tal, que a gente pode, inclusive, fazer um episódio outra hora sobre. Mas sim, cara, era um rancinho com o Vettel, né? Ganhando do Rubinho, ganhando do Massa ali, que as nossas esperanças de ter títulos novamente na Fórmula 1. E, enfim, acho que o teu caso era o mesmo. Mas é mais ou menos isso, por isso que eu era mais tendência a gostar do Mark Webber, né? E tem que dizer, e é aquele negócio assim, a gente vinha de anos de multicampeonato, né? Do Schumacher. Daí finalmente tem a respirar um bicampeonato do Alonso, daí depois já tem uma quebra com o. Eu não lembro quem ganhou 2007. Não lembro quem ganhou 2007. O Alonso foi 5-6. 8 foi o Hamilton. Não lembro quem ganhou 7. Vamos descobrir. Vem com o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen, não foi? Isso, foi o Kimi Raikkonen. Depois, em 2008, vem o Hamilton. Em 2009, vem o Button com a Brown. Maravilhosa. Daí 10, 11, 12, 13 com a Red Bull, sabe? Putz, a gente fica meio tipo assim, o que tá pegando, irmão? Mais um tetracampeão, sabe? Tipo, putz, mais 4 títulos, assim, agora vai parar no 10, e o que a gente pensava era isso, né? Sim, sim. Porque o cara vai pensando muito curto, assim, né?
E daí mesmo, claro, veio o Hamilton empilha também 2, 3 títulos, mas tem o Nico, empilha mais 4 títulos, e agora tem o Verstappen com um bicampeonato, então ainda tem apesar da Mercedes, assim, ainda tem uma alegria ali, tá ligado? Uma coisa mais interessante, assim, para fazer. Sim. Enfim. Sebastian Vettel se aposenta, então, né, com todos esses números aí e uma carreira, acho que incontestável, né, cara? Uma carreira incontestável. Ele podia ter sido heptacampeão como Schumacher, né, como Vettel, como Hamilton. Como Hamilton. Isso. E se aposenta aí numa equipe pequena, mas que certamente ele deu uma grande contribuição para a equipe chegar onde chegou, né? Acho que esse era o propósito quando contrataram ele, acho que essa era a proposta que ele tinha de trabalho na ocasião, né? Ajudar a equipe a se desenvolver e tudo mais. E se aposenta muito bem, competindo sem um equipamento de ponta, mas competindo até a última corrida. Né? Acho que fica essa lembrança, assim, e é muito legal ter assistido a carreira dele, ter assistido os títulos dele, enfim, a forma como ele começou, a forma como anos depois na Ferrari ele se mostrou ainda em condições de brigar por títulos, né, e se aposentando aí agora, ainda disputando mesmo que sem equipamento. E que fez uma boa jornada na Ferrari, apesar da própria Ferrari, porque a Ferrari é foda também, né? Erro de estratégia, meu Deus do céu. Quando acerta, né? Mas que nem foi em Singapura, que nem foi na Malásia, mas quando erra, meu Deus, a Ferrari é Ferrari. Bom, Rodrigão, Sebastian Vettel, é isso aí, 300 corridas. Lembrando então a todo mundo que vai ficar este podcast em vídeo fica disponível no canal clássico, canal de vídeos que você já sabe qual é que a gente está falando. Também está em todas as plataformas de podcast, né, Spotify e tudo mais. Então, não esqueça de curtir nas redes sociais. Se você quiser contribuir com grana, com dinheiro, ser patrocinador, ser a nossa Vodafone, por que não? Por que não a nossa Mission? Como é que é o negócio que a Ferrari usava, que é o da Marlboro disfarçado? Putz, era só um desenho lá, cara. Que nem a McLaren tinha também. Mas era Não, mas é que o da McLaren não era disfarçado. A McLaren era a caixinha do cigarro, né? Isso. É que é porque troca. É porque já que eu comecei a piada, eu vou explicar. Agora vai até o fim e explica ela. Agora eu vou explicar a piada. É que quando proíbe anúncio de cigarro na Fórmula 1. Exatamente. Daí o que a Philip Morris faz? Eles criam outras empresas para continuar patrocinando a Fórmula 1. E daí é tipo, tipo, cigarro não patrocina a Fórmula 1. Quem patrocina é a Fundação dos Tabagistas. Sabe? Entendi. A fundação para criança com, sei lá, com câncer de pulmão, sabe? Por causa de mãe que fumou cigarro, sabe? Qualquer coisa assim. Então, daí tinha uma Mission One, que é uma verde, que tem num carro de 2019. Entendi. Eu tô resgatando aqui as imagens. Teve um carro ali em 98, 99 que tinha um código de barras. Isso, exatamente. Mission Willow. Winnow é o nome do negócio. Ele saiu em 2022, esse é o primeiro ano que a Ferrari não tem patrocínio da Philip Morris, né? E daí é por causa dessa piada. Enfim, o carro de 2000 se tu procurar o carro do Sainz de 2020, ou o carro do Leclerc, né? De 2021, tu vai ver um MW que tem perto da entrada de ar da cabeça do piloto. Sim. Mais atrás ali. Enfim, então é isso. Então, quem quiser nos apoiar, nos patrocinar, nos botar dinheiro, ser a nossa marca de cigarro
eletrônico, de chocolate ou de qualquer coisa. Só não aceitamos cigarros. Só não aceitamos pagamento de cigarro, porque aqui ninguém fuma, né? Todo mundo tem o pulmão show. Vai em canalcarreteiro@gmail.com, faça aquele pix maroto. Quero te botar teu nome ali, só para a gente poder te dar o crédito também, agradecer pessoalmente em forma de podcast. Certo? Muito obrigado, Rodrigão, por mais um programa maravilhoso. Próxima semana ainda temos mais um programa antes do recesso de final de ano, em que é no dia 7 de dezembro, né? Estamos estudando uma pauta, quem sabe, o que a gente vai fazer, não sei, né? Essa pauta aí, eu não me lembro se a gente discutiu semana passada ou não, mas enfim, já temos um programa próxima semana. Amanhã, para quem está no ao vivo aqui, e para quem vai ficar também no nosso canais, amanhã não tem, na quinta-feira, excepcionalmente, quinta-feira, 1º de dezembro, não tem a live do F1 Manager, por culpa minha, que vou fazer confraternização de empresa, mas voltaremos na próxima semana. Voltaremos sim, e canal Carreteiro também lá na TV Vermelhinha. Exatamente, canal Carreteiro. Jogando Coisas na TV Roxinha. Sigam-nos também no Twitter. No Twitter. Jogando, canal Carreteiro. Isso, tem Jogando Coisas também, o Twitter do Jogando Coisas, então tá tudo é La Grande Família, La Escuderia Carreteiro. Tudo da Carreteiro Produções. Isso. E enquanto a gente falava, a gente fazia uma piadinha com Baleno, com Red Bull, vendedor de latinha e tal. Porra, vontade de comprar o F1 para jogar com o volante, que tu pode criar a tua equipe e eu criar a Bali Racing. Era isso que eu queria dizer. A Bali Racing, outro energético poderoso, popular, fazendo parte do mundo do automobilismo. Tem algum energético que é brasileiro? Acho que o Bali é brasileiro. O Bali é brasileiro? Eu até ver. Enfim. Acho que é. Acho que é brasileiro. É feio, pelo menos. Deve ser brasileiro, não pode ser. Não pode ser importado um troço feio. Não pode ser importado um negócio feio. O Instagram em português. Isso aí. Então tá, Rodrigão. Beleza. Depois dessa grande bobagem, Zona, muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.